Um ano morando aqui nos Estados Unidos. E quais são as minhas impressões, qual foi a minha experiência, o que eu aprendi dessa vez estando aqui por um ano como morador, né? E não como intercambista, e não como turista, como em outros momentos. É um vídeo que eu já queria gravar tem um tempo, já fez um ano aí, acho que tem um mês que eu tô aqui, só que eu não tive tempo de gravar esse vídeo, tá? Ah, eu tava com 4 outras ideias de vídeos pra falar aqui hoje, eu estou inspirado, mas eu acho que eu preciso fazer esse vídeo e depois eu passo para essas outras ideias que eu tenho. Vamos trocar uma ideia sobre essa minha experiência de um ano como morador, o que eu acho bom, o que eu acho que não é tão bom, o que me surpreendeu, o que me decepcionou. Agora eu tenho uma visão muito mais madura e sólida vivendo aqui nos Estados Unidos. Ah, como eu falei, eu vim para cá por um motivo específico: segurança. Esse é o top um e principal e fundamental motivo pelo qual eu vim para cá. Segurança. Eu vivia num país em que eu fui assaltado 5 vezes desde criança. Eu vivia num país em que eu não tinha paz para andar na rua. Nunca eu estaria andando na rua com um iPhone Pro Max aqui gravando um vídeo igual eu tô fazendo agora. Eu não podia estar em determinados lugares tarde da noite. Eu não podia, enfim, tinha que entrar em casa rápido com o carro para não ser assaltado. Você vai na praia é arrastão. Você tem que tomar cuidado com que lugar você entra, porque pode ser uma comunidade. E eu falo tudo isso do Brasil sendo uma pessoa que viveu no Rio, viveu em São Paulo, viveu em Brasília, viveu em Minas, ah, e que viajou pelo país inteiro, né? Eu estive no Norte, no Nordeste, no Sul. Não em todos os estados, mas eu estive em alguns estados de todas as regiões. Então, assim, segurança é o número um, o melhor critério para você escolher se mudar para os Estados Unidos. Você poder ter paz de andar uma rua tranquila, sem medo de alguém entrar na tua casa, tentar te assaltar, roubar o teu carro. Não é que não aconteça aqui, é claro que acontecem em áreas perigosas, ocasionalmente, mas é muito raro, tá? É muito raro. Quando acontece, não é tratado com um tom de banalidade, a polícia vem, vai atrás, procura, investiga. Se for um crime grave, inclusive, vai ter toda uma operação, né? Vem até helicóptero para poder buscar aquela pessoa, se invadiram uma casa, por exemplo. Vem helicóptero, carro da polícia, SWAT, é uma parada muito maluca. A gente fica até um pouco assustado. Às vezes, eu vejo até com um tom de exagero alguns problemas que acontecem, o tamanho da operação que eles fazem. Mas, porra, isso é porque eu venho de um país em que tudo é banalizado. Você chega num policial e fala que foi roubado, ele fala, acontece lá na delegacia. Aqui não, irmão. O policial vai sair voado. Vem helicóptero pra não sei aonde, um assalto aqui, tem que pegar o carro tal, que não sei o que, blá blá blá. E pegam, irmão, e pegam. Uma vez no Pier de Santa Mônica, uma pessoa teve o celular furtado, não foi nem assaltada no evento. Eles fecharam o pier, não saía nem entrava ninguém até pegar o cara que pegou o celular, que furtou. Então, irmão, é um país em que a segurança, a propriedade privada são fatores primordiais e levados a sério, tá? Problemas que existem aqui que também existem no Brasil. Drogas, drogados, cracudos. Isso aí você vai encontrar em todos os grandes centros de todos os estados. Não é só aqui na Califórnia, você encontra nos centros da Flórida, tá? Centro de Miami, centro de Orlando, centro de Jacksonville, na Flórida. Você encontra em Massachusetts, lá no centro, em Boston. Você vai encontrar muito em Nova York, muito em Los Angeles, São Francisco, centro de San Diego. Um pouco menos que uma cidade menor, mas também encontra, tá? Então isso aí é uma coisa que você vai encontrar em todos os lugares aqui. Não adianta isso aí, a droga tá tomada, né? Os Estados Unidos tá tomado pela droga. São drogas estranhas que a galera toma e fica toda curvada, travada no meio da rua, ficam meio noiados. Eu confesso que uma vez andando no centro, um cara tentou me dar um socão na cara. Eu consegui desviar por pouco desse soco na cara. E depois meti um chutão na cabeça desse filho da puta. Mas acontece, você não tá esperando, mas tem que estar atento. Todas as regiões de centro, chamadas downtown, tem essa porra desse grupo de pessoas drogadas que ficam andando pela cidade. É uma merda, rapaziada, uma merda. Sobre dinheiro e custo de vida. Aqui eu percebo que as pessoas ganham muito mais. Eu percebo que muitas coisas têm um valor muito mais acessível do que no Brasil. E eu me refiro a coisas. E aqui está o grande insight de viver nos Estados Unidos e compreender. Aqui as coisas são mais baratas e as pessoas, os serviços das pessoas são mais caras. Ou seja,
No Brasil, a gente paga muito caro por coisas e muito barato pelo serviço prestado. E aqui nos Estados Unidos é o contrário. As coisas são muito baratas e os serviços prestados são muito caros. Exemplo, no Brasil é mais fácil você andar de Uber toda semana do que você ter um carro, beleza? Ou andar de transporte público e Uber do que ter um carro. Aqui nos Estados Unidos sai mais barato ter um carro do que ficar andando de Uber, táxi, transporte público. É muito caro aqui. E o carro aqui é muito mais barato, o combustível é muito mais barato. Agora nós estamos tendo uma alta nos combustíveis que superou até o período, né, da picadinha aí, do Coronga. Eu não quero falar o nome aqui porque dá ruim no vídeo do YouTube. Mas por conta do conflito que está havendo, né, entre os Estados Unidos e o Irã, e o preço está lá no alto, o estreito está fechado, enfim. Mas é uma coisa à parte que eu acredito que vai passar, e que há 2 anos atrás não estava desse jeito. E é guardar, mas assim, é muito mais fácil, né, você comprar coisas aqui. Mas se você quiser cortar o cabelo, já é mais caro do que no Brasil. Se você quiser um jardineiro para tua casa, é mais caro que no Brasil. Se você quiser uma babá, é mais caro que no Brasil. Se você quiser alguém para limpar a tua piscina, é mais caro que no Brasil. Mas se você quiser comprar a piscina é mais barata que no Brasil. Se você quiser comprar o jardim, é mais barato do que no Brasil. Se você quiser, enfim, comprar qualquer coisa para o seu filho, um carrinho de bebê, uma cadeirinha, uma babá eletrônica, brinquedo, fralda, tudo é muito mais barato que no Brasil, porque são coisas. Então acho que isso aqui é um grande insight que eu posso falar com convicção agora. Em relação ao custo de vida ter subido no Brasil, é um cuidado que vocês têm que ter, porque eu não estou falando que aqui está mais difícil do que no Brasil, mas o custo de vida tem subido muito nos Estados Unidos. O americano está transtornado, ele está revoltado, ele está por aqui, muitos estão ficando endividados, os valores das coisas estão muito mais caros do que eles eram antes. Não estou falando que comparando ao Brasil está pior, estou falando que em relação ao próprio Estados Unidos, o valor do custo de vida subiu muito, disparou. A gente está vendo uma inflação acelerada, um custo de vida muito elevado, comparado ao que nós tínhamos antes, há 8, 7, 10 anos atrás. Isso é um problema que o mundo está passando, não é só o Brasil. Eu percebo que os americanos estão muito incomodados, porque há muito tempo eles não passam por uma crise dessa. Talvez tenham passado por uma pancada dessa, eles tenham passado em 2008 com a crise da bolha imobiliária, mas eles estão bastante incomodados. Hoje, por mais que você ganhe muito nos Estados Unidos, muito mais do que em qualquer outro lugar do mundo, provavelmente, pouquíssimos lugares você ganha tanto, você tem um custo de vida muito alto. E o dinheiro que sobra é muito pouco. Então vamos supor que o cara tem uma renda mensal de 7, 8, 10 mil dólares. Ele meio que tá gastando 8, 9, tá ali, tipo, ganha 10, eu gasto 8, 9, às vezes mais do que 10, entendeu? Se tiver um imprevisto no mês. O custo de vida tá muito alto. Eu me refiro a combustível, saúde, moradia principalmente. Os alimentos subiram também. Os Estados Unidos vive hoje a carne mais cara da história dos Estados Unidos. Então, assim, existem essas complicações. Em relação à imigração, eu percebo que o real motivo de as coisas estarem ficando mais difíceis para a imigração é que as coisas estão ficando mais difíceis economicamente aqui para os americanos. Quando eu ando pelos Estados Unidos, e aqui isso eu percebi no decorrer desse um ano aqui, tá tudo muito automatizado. É robô para tudo que é lado, é IA para tudo que é lado. Eu já gravei vídeos falando sobre as demissões em massas de empresas de tecnologia. Elas estão caindo seus quadros quase que pela metade, todas, porque a IA está substituindo a maioria das pessoas. E em serviços até braçais, como motorista, entregador de comida, garçom, caixa de supermercado, estão sendo colocados robôs nos lugares. Então tem muito menos pessoas trabalhando em serviços de logística também, cara, do que haviam antes. Então, por mais que essas empresas estejam fazendo muito dinheiro, as pessoas estão ficando sem emprego. E aí, isso deve cair num pequeno ciclo vicioso, porque quanto menos pessoas têm trabalhando, com mais dificuldade de ter um trabalho ou um emprego, por mais que essas empresas automatizem a metade do quadro de funcionário delas, para que elas tenham menos custo com funcionário,
os funcionários delas também são clientes delas. Então, essas pessoas que estão ficando sem trabalho, elas estão deixando de consumir. Isso desacelera a economia. Até que essas pessoas se recoloquem no mercado de trabalho de uma outra forma, que elas consigam produzir algo, trabalhar com algo para ganhar dinheiro e ter uma condição como elas tinham antes, elas vão consumir menos ou nada. Então, assim, até que ponto vai valer automatizar tudo? Isso é um problema enfrentado aqui nos Estados Unidos, o que nos leva a pensar na questão imigratória, que é por onde eu comecei essa parte agora do vídeo. Se a gente está trocando a mão de obra por mão de obra automatizada de IA ou de robôs, tanto a mão de obra qualificada de know-how como a mão de obra de trabalho braçal, significa que precisa de menos mão de obra. Se precisa de menos mão de obra, você precisa de menos imigrantes, senão o país colapsa. Então, você precisa hoje fechar as portas para que não entrem mais pessoas procurando por trabalho, e você precisa tirar um pouco das pessoas que estão aqui procurando por trabalho, para que os americanos tenham trabalho, porque a tendência é que cada vez tenha menos trabalho. Essas pessoas elas não estão perdendo apenas um emprego e vão procurar por outro. Elas estão perdendo, na verdade, a, o- a profissão delas. Você é um programador hoje, você não tem mais espaço. A empresa que tinha 20 programadores hoje está operando com 2, 3 programadores com o resto de sistema de IA, controlando sistemas de inteligência artificial. Aqui você pede a hora que você quiser um carro sem motorista para servir como Uber. Você pede comida, vem um robozinho entregar comida na sua casa. Você vai no supermercado, self-check-in, self-checkout, tem um carrinho lá para poder, para você te atender. Você vai em restaurantes coreanos aqui, japoneses, que vem uma bandejinha num robô trazendo o seu pedido para você. Então tá muito complicado. Imagina o que a gente nem consegue visualizar. Isso aqui eu falo para vocês é o que eu estou visualizando. Hoje tem até robô eletricista que conserta determinadas questões elétricas para não correr risco de um humano tomar um choque. É muito absurdo, gente. É muito absurdo. Mas enfim, então isso é uma mudança que eu reparei nesse um ano que eu tô aqui. Algo que nas outras vezes, quando eu vim como para viajar, para turistar, né, para estudar inglês, eu não tinha percebido, beleza? Ah, eu não sei se vem mais alguma coisa relevante na minha cabeça. Eu acho que eu poderia falar uma coisa redundante pra vocês, que é a comida, galera. A comida aqui, porra, a comida aqui, cara, não é boa, tá? Você não come bem nos Estados Unidos. Você tem que ter muito mais cuidado com o que você come aqui do que no Brasil, porque você pega a mesma comida aqui, ela é pior do que no Brasil, tá? Então você come a casquinha do McDonald's aqui, ela é ó, parada que parece um plástico. No Brasil ela consegue ser melhor, já não é uma parada boa, mas aqui é pior. Você come uma banana aqui, a banana não é tão boa quanto a do Brasil. As comidas elas levam muito mais substâncias, né, de hormonais, agrotóxicos, né? Eu não tô, vocês sabem que eu não sou mimizento, né? Eu tô falando pra vocês aqui, a parada é séria. Os biscoitos, as porcarias aqui, elas só conseguem ser piores do que do Brasil. Então, a alimentação é uma coisa que você tem que tomar cuidado aqui. Se você não puder preparar em casa, você ter que comer na rua é muito complicado. Se você não tiver numa cidade que tem uma comunidade brasileira muito grande, o restaurante brasileiro vai virar um restaurante exótico, né? Como é a questão aqui da Califórnia. Então, você paga caro, não tão barato quanto no restaurante americano. Então, você precisa tentar se organizar para poder se alimentar bem de fazer a sua comida em casa. Comer na rua é um desafio à parte. A culinária ela é diferente. Não é igual a nossa, não são os mesmos temperos, não são os mesmos sabores. E as coisas que são gostosas são de baixíssima qualidade. Você vai virar uma bola, vai ficar obeso ou vai ficar doente. Então, a alimentação é uma dificuldade que a gente enfrenta aqui, mas nada que não seja superável, cara. Eu vou no mercado latino brasileiro, eu vou até no mercado americano, eu compro as coisas saudáveis, naturais, e eu faço, cara. Em casa, preparo, a Raquel prepara também, a gente vai fazendo e vai se alimentando. Ocasionalmente, quando como na rua, procuro comer alguma coisa mais saudável, um sanduíche natural, um restaurante natural, com coisas mais leves. E final de semana, quando vai sair, a gente come o que tá com vontade de comer, né? E sim, come pizza, hambúrguer. Mas tem que tomar cuidado se tu colocar isso na rotina, porque é normalizado aqui. Muitos americanos colocam na rotina, né? Hambúrguer, pizza o tempo inteiro, batata frita. Esses lugares de péssima qualidade. E rapaziada, eles ficam tudo gordos, ficam tudo com tetinha, ficam tudo flácidos, né? Acredito que não seja o que vocês estão buscando para a vida de vocês, né? Se vocês quiserem vir passear
podem vir tranquilos, não mudam nada nesse sentido. Eu também não tenho nada para falar na questão de xenofobia, de ser maltratado, até porque eu tô sempre em grandes cidades, né? Boston, Nova York, Miami, Los Angeles, cidades que são multiculturais, tem gente do mundo todo, diferentes sotaques. Então, não, nessas cidades acho que nem tem esse tipo de coisa. Talvez haja no interior, mas eu conheço brasileiros que moram no interior também não passam por isso. Se você respeitar a cultura deles, se você respeitar o modo de vida deles, as regras deles, eles te tratam muito bem. A verdade é essa. É, o problema é que muito brasileiro vem pra cá, eu percebi isso, e quer agir como se estivesse no Brasil. Não quer respeitar as regras, os conceitos. Quando eu chego na sua casa, se eu não, se eu não concordo com alguma regra sua, eu tenho que respeitar do mesmo jeito, mesmo que não faça sentido pra mim, ou mesmo que eu não goste dela. Então assim, se eu chegar na sua casa e você falar pra mim, olha, tem que tirar o sapato e dar 3 pulinhos. Eu tiro o sapato e dou 3 pulinhos. Eu posso até criticar, posso até falar, perguntar o porquê, mas eu tenho que respeitar. É uma regra sua, é a sua casa, entende? Não é a minha vida, não é a minha casa, não é o meu espaço. Eu não sou um cidadão americano, eu sou uma pessoa que está pedindo para morar aqui, sabe? Por motivos de segurança, ou seja lá qual motivo que você vai buscar morar, de estudo, de trabalho, de sei lá o que, entendeu? Então, a gente tem que respeitar a regra do local para poder ser bem tratado. Se você fizer isso, eles vão te tratar muito bem e são muito tranquilos. Claro, cada um na deles, né? Cada um na deles. E eles não vão te atrapalhar, né? Vão te ajudar quando puderem te ajudar. Por último, o que eu quero trazer para vocês, que é a grande diferença para o Brasil, e isso eu não posso deixar de falar, é que, galera, aqui o ritmo de vida é muito acelerado. As pessoas trabalham muito, o dinheiro gira o tempo inteiro, e parece que você parar um pouquinho, você perde a engrenagem e você se estrambica todo financeiramente. Então eu percebo que eles não têm muito tempo. Cara, correu um bicho gigante aqui atrás. Você se estrambica todo e já era. Então eu percebo que as pessoas aqui ficam mais na delas, elas estão mais trabalhando. Não é porque é só, é a mentalidade do americano, mas é porque as contas aqui, cara, como é que eu posso explicar isso de uma forma diferente? Ah, Vamos imaginar que um país tem uma engrenagem, né, de trabalho, de produção, de contas, de tudo. A engrenagem do Brasil, ela tá rodando a 60 quilômetros por hora, tá? Vamos imaginar uma engrenagem gigante, tá, a nível país. A dos Estados Unidos está rodando a 200 quilômetros por hora, sabe? É tudo muito rápido, tipo, é tudo muito produtivo, é tudo muito acelerado nesse sentido. E às vezes você encontrar um tempinho para parar, para descansar é difícil para o americano. Então, eles estão muito mais centrados nas questões deles. Eles pensam muito assim, não é quem vai me ajudar, é quem vai me atrapalhar, porque aqui você tem as ferramentas para produzir, né? Então eles só não querem ser atrapalhados. Então acaba virando sim uma realidade de vida mais individualista, tá? Não vou mentir para vocês. A solidariedade deles é muito mais na questão de ajudar financeiramente pessoas que estão com dificuldade. E não de parar o tempo deles para ajudar de alguma forma, porque o tempo vira muito dinheiro aqui, perder tempo é perder dinheiro. Então é difícil você abrir mão do seu tempo para ajudar alguém como no Brasil. Isso é diferente do que nós temos no Brasil, principalmente porque a maioria das pessoas aqui elas são autônomas, elas são empreendedoras, elas recebem por hora. Então perder algumas horas de trabalho é perder dinheiro. Não é como no Brasil, que agora está se vendo a escala 5 por 2. Então, tipo, você tem 2 dias livres na semana. O que você vai fazer com aqueles 2 dias livres é problema seu, sabe? Aqui nos Estados Unidos não é bem assim. Não é bem assim não, tá? A gente não tem esse tipo de coisa. Apesar de que se tenha o dinheiro, você não tem essas regalias de regras trabalhistas que te permitem ter uma férias remunerada, ou você tem que juntar dinheiro para suas férias e você vai deixar de receber nas suas férias, tá? Você ter 2 dias livres de trabalho é um privilégio que pouca gente tem, tá? Principalmente final de semana. Tenho sábado e domingo livre. Não é bem por aí que funciona, sabe? Muita gente não consegue. Então, é uma dinâmica um pouco diferente. Vale a pena pensar e observar. Você é uma pessoa que gosta de trabalhar pouco, de ter muita qualidade de vida, de tempo à toa. Talvez para você faça mais sentido a Europa, talvez para você faça mais sentido até mesmo estar no Brasil, numa condição melhor, num estado melhor, numa cidade melhor, entendeu?
E é isso. Eu acho que são as grandes percepções que eu tive sobre os Estados Unidos nesse um ano. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma percepção diferente de alguém que mora, já esteve aqui, deixa aí nos comentários. Tamo junto, até a próxima.